a gente percebe que ele não chegou impondo nada a Jesus. Ele chegou lá aproximando-se de Jesus de forma calma e adorando ele de joelhos. Ele já chegou prostrado nos pés de Jesus. Naquele momento Jesus estava descendo de um monte, como o pastor falou, tinha uma multidão e ele estava em meio dessa multidão. Está escrito aqui: o homem demonstrou profunda humildade ao se ajoelhar, prostrar-se com o rosto em terra e adorar ao Senhor. Ele reconheceu a majestade e o poder de Jesus e o chamou de Senhor. O leproso queria uma transformação de vida e, através da sua humildade, reconheceu que era totalmente incapaz de resolver os seus próprios problemas. A sua profunda humildade levou-o a demonstrar que tinha necessidade não apenas de cura, mas do próprio Senhor. A gente consegue ver nesse momento que aquele leproso não estava chegando impondo algo a Jesus. Uma coisa que a gente no nosso meio cristão atual tem muita prática de fazer e a gente acaba fazendo sem entender a origem é a questão da profecia. Por quê? A gente precisa ter a convicção de que a gente vai conseguir as coisas que a gente tem o desejo no nosso coração se estiver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que quando a gente vai orar para Deus, quando a gente está em um culto, às vezes a gente tem uma causa. Por exemplo, há um tempo atrás, eu tava colocando na minha cabeça que eu queria ser jogador de futebol. Então eu tava passando em tudo enquanto eu era peneira. Tava indo pra peneira do Corinthians, do Santos, joguei mal em todas. Não passou em nada. Eu fui na do Corinthians, foi a que eu mais joguei bem porque eu me dediquei muito, mas não passei. Os caras não me chamavam. Mas aí, eu fazia o quê? Eu antes não entendia essa parte de que eu deveria assim acreditar que eu iria conquistar as coisas. Antes eu tava falando, eu vou passar na peneira do Corinthians em nome de Jesus, eu vou chegar lá, Deus vai me ajudar, vou fazer 10 gols e vão me chamar. Porém, eu não passei, porque eu tinha sim que ter a fé de que eu ia passar. Porque é algo importante, a gente está aprendendo sobre fé. E o pastor falou aqui no começo que a fé é a definição das coisas que a gente crê de forma incondicional, de forma incessante, sem a gente ver. Quando, por exemplo, o pastor Fábio lá no culto, ou algum pastor vai lá para pregar e pede, vira para o teu irmão e profetiza, ou profetiza sobre a tua casa, sobre a tua família, é uma forma diferente de falar para a gente que a gente precisa ter fé. Porque se a gente olhar para o que é uma profecia e o que é fé, são duas coisas bem distintas. Porque a fé é a crença incessante no que a gente não vê. Quando a gente está falando, eu creio que a minha família vai ter uma bênção, eu creio que eu vou passar na peneira de futebol, eu creio que eu vou passar numa prova, que é o meu caso, agora eu estava conversando com o pastor sobre a prova da Embraer que eu vou fazer, eu creio que eu vou conseguir essa situação financeira, essa causa na justiça. Quando a gente fala eu creio, a gente está exercitando a fé, porque você está falando eu creio, você acredita. Isso é importante. Ter essa ousadia é muito importante, porque a gente vê que aquele homem chegou lá. Já era algo difícil, o pastor falou, ele era leproso, ele não tinha permissão para estar em meio àquele público, aquela multidão. O pastor disse, se ele fosse visto lá, ele seria morto, porque o leproso naquela época não tinha essa liberdade de ficar no meio de multidões, ele tinha que ficar num lugar afastado do arraial, afastado da população. Então ele teve essa ousadia que a gente tem hoje em dia de falar que a gente crê. Porém, quando ele chega aos pés de Jesus, quando a situação dele é a única coisa que está ali, quando é a única coisa que ele tem para entregar para Jesus, é a situação ruim dele, tá ele, a situação dele e Jesus, ele não chega impondo nada a Jesus. Ele chega se prostrando de joelhos aos pés de Jesus. Isso mostra uma distinção, porque a fé é a crença do que a gente não vê. Quando a gente fala eu creio nisso, isso vai acontecer, a gente está exercitando a nossa fé. Porém, a profecia é uma inspiração divina, uma inspiração de Deus. Os profetas aqui na terra, o pastor sempre pontua, hoje em dia não tem mais o ofício de profeta, porém o dom de profecias ainda existe. E a profecia é um dom de uma inspiração divina, em que a vontade de Deus é manifestada na terra através de um homem. Então a profecia é uma inspiração divina. Quando a gente profetiza, quando a gente fala que a gente crê, a gente está exercitando a nossa fé. Então é importante saber essa distinção.
Porém, isso significa que eu não devo mais falar sobre as minhas coisas, eu não devo mais exercitar, não devo mais falar as coisas em voz alta para atrair elas? Não, porque a fé é algo muito importante. Porém, a gente tem que discernir que a gente não está profetizando porque a gente não é João Batista. A gente está crendo. Se isso for da vontade de Deus, vai se realizar. Por isso que a gente fala, isso vai acontecer no nome de Jesus. Porque Jesus é o nosso intermédio, o intermédio que liga a nossa oração ao Pai. Tanto que é citado que Ele é o nosso único intermédio. Por isso que a gente não ora para santos, a gente não ora para imagens, porque Cristo é o nosso intermédio. Então quando a gente também quer algo da parte de Deus, a gente fala que isso vai acontecer no nome de Jesus. Se uma pessoa precisa ser curada, ele vai ser curado em nome de Jesus, porque Ele é o nosso intermédio. Então aquele leproso, ele teve a ousadia. Da mesma forma que hoje a gente fala, eu creio que essa situação vai dar certo em nome de Jesus, ele teve a ousadia de chegar lá, entrar naquela multidão para poder falar com Jesus. Porém, quando ele chega aos pés de Jesus, ele chega de joelhos. Ele não chega impondo nada. Tem uma música que eu gosto bastante, que o nome dela é Nada Mais. Nela no começo fala, Jesus, eu não vim atrás de bênçãos, tu não deves nada para mim. Porque Jesus tem o poder de fazer as coisas? Sim, a gente vai ver sobre isso no tópico 3, por isso que eu não vou falar muito a fundo. Porém, aquele leproso sabia que Jesus podia. E ele teve a fé. Ele falou, eu vou ser curado. E ele foi no meio daquela multidão. Porém, quando ele chegou a Jesus, ele não falou, Jesus, eu tenho inspiração na profecia, então eu vou profetizar e vai acontecer. Ele chega falando para Jesus com humildade. Ele chega se você quiser, porque ele sabia que Jesus podia, porém ele não estava ligando para isso. Ele teve sim a fé, ele profetizou, eu imagino ele no começo, na caminhada até Jesus falando, eu vou ser curado, eu creio em nome de Jesus, eu vou ser curado, eu creio. Porém quando ele chega para Jesus, ele não fala, ó Jesus, naquela situação, eu falei que eu profetizei que eu vou ser curado, eu profetizei que a situação vai dar certo. Então agora o Senhor tem a obrigação de fazer aquilo dar certo, a gente não pode fazer isso. Porque a vontade de Jesus é suprema. E às vezes ela não está de acordo com a nossa. Porém, mesmo que ela não esteja de acordo com a nossa, a gente tem a certeza de uma coisa. No caso, 3 coisas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso ele teve a ousadia, porém quando ele chegou lá em Jesus, ele chegou de joelhos. Eu vou dar um exemplo aqui que acontece lá na escola. Pro Lineker, o Daniel, o João, é João, né? Acertei o nome. Você já tem amigo daqueles que só pede lanche no intervalo? Então, ó, eu tenho 3 tipos de amigo. Tem o que não pede lanche, mas quer. Tem o que nem pede, já chega pegando. E tem o que pede. Aí, ó, aconteceu uma situação comigo esses dias. Eu tava lá no lanche, tinha levado uma bolacha, minha mãe me deu. Uma bolacha boa pra caramba, depois eu recomendo pra vocês. Era uma pit stop, sabe? Só que era recheada de chocolate ainda. Aí eu cheguei no intervalo, eu tava comendo, uns amigos meus pediram. Tem uns outros que já chegam catando, né? Eu não chegar pra lá, só que eu divido. Aí eu tava lá, terminei de comer no intervalo e tal. Aí eu cheguei na sala, tinha um amigo meu que tava meio de cara fechada, não falando muito comigo. Não me deu bolacha. Eu cheguei nele. Você tá bravo comigo? Eu fiz alguma coisa pra você? Se tiver, me fala, né? A gente consegue resolver, a gente conversa. Ele falou, não, é que aquela bolacha lá que você tava comendo, cara, tava com cara de tá boa, geral tava bom. Eu falei, por que você não pediu? Ele falou, eu não sabia se você ia me dar. Aí eu falei pra ele, eu não tenho bola de cristal pra saber o que você quer. Se você quiser, você me pede. Entendeu? Mas assim, tem aqueles outros 2 tipos, do cara que pede e o cara que já chega pegando na bolacha. Pro cara que já chega pegando, eu dou um chega pra lá. Mas sempre é legal, aquele amigo que é mais educado, ele vai lá e pede, né? Tem uns que pedem toda hora, aí já fica chato. E tem uns outros, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem aquele amigo mais gordinho na sala, mais fortinho, entendeu? Ele tem um lá que conversa comigo que ele tá começando a fazer dieta e tá fazendo academia. Não sei se vai dar certo não, mas tá indo. Aí imagina tem aquele esse amigo gordinho. Aí imagina você tá com um lanchão assim no intervalo. Você comprou de fora da escola e levou um lanchão. Aquele lanchão que você, nossa, dá até alegria de comer. Aí chega o amigo gordinho, dá um pedaço aí. Você sabe que vai fazer mal.
cara tá na dieta, você vai quebrar a dieta dele? Não dá, entendeu? Aí eu usei esse exemplo pra quê? Pra explicar que com Deus é assim. Tem aquele lá que já vai querer exigir de Deus as coisas. Eu quero passar na peneira. Aí o que eu tava fazendo? Passei na peneira? Não. Por quê? Porque eu era um amigo gordinho de Deus. Ele sabia que ele tinha uma vaga disponível no CT do Corinthians. Porém, não era pra mim naquele momento. Que não ia me fazer bem. E hoje em dia eu entendo porque eu não passei. Porque se eu tivesse passado, eu ia perder meu tempo, ia ter que ficar lá no Parque São Jorge, lá em São Paulo, sair daqui pra Guarulhos. Eu não ia conseguir fazer as coisas que eu faço hoje. Aí hoje em dia eu entendo. Não, naquele momento eu fiquei triste com Deus? Fiquei. A gente fica triste. Porém, exatamente, Deus sabia que não era certo pra mim. Tem aquele tipo de pessoa que vai ter aquela noção de profecia, que é exigir de Deus, mas não vai dar certo, porque também não era da vontade de Deus. Sim. Mas vai ter aquela pessoa que vai profetizar e vai ter, né, ousadia, falar, não, eu creio que eu vou conseguir, em nome de Jesus. Mas quando chegar perante Deus na situação, fala, Deus, eu quero, é algo que eu quero muito, mas seja feito a tua vontade. E com essas pessoas que têm a humildade, é que Deus se compadece. Aquele teu amigo que pede o lanche com educação, então, é o amigo que me pede com educação, que eu vou dividir o lanche melhor. Agora que vai pegando, não dá, né? Então, exatamente. Então com Deus é o mesmo. Aqui nesse tópico 2, o título do tópico é Seja Profundamente Humilde. Então, acima de tudo, quando tiverem uma situação para apresentar perante Deus, tenham sim a ousadia de declarar isso, de falar em nome de Jesus, eu creio que eu consigo. Porém, quando chegar aos pés de Jesus, se ajoelhe, prostre. Tenha humildade para com Jesus, porque Deus se alegra de pessoas com humildade, assim como aquele homem só conseguiu ser curado pela humildade dele. Amém, gente? Amém. Jornal.